eu sou Mirna Ancelotti e esse é o meu canal. E eu vim nesse vídeo falar sobre constelação. Eu vi uma pessoa aí no YouTube, uma moça física, né? E ela questiona bastante sobre terapeutas holísticos e sobre quânticos, né? Terapeutas quânticos. Ela realmente está certa em muitas coisas, mas tem uma coisa que é a experiência, né? Então eu digo assim que um profissional, seja ele qual for, ele não vai encarnar, ele não vai entender o que é vestir o arquétipo verdadeiro de acolher um ser humano mais de 7 anos, com menos, na verdade, de 7 anos de experiência. A experiência é uma gestação e isso não é falado em livros, isso não é, gente. Então o que eu não vejo nela é isso, e isso não, a forma de explicar isso é falando de movimento, talvez falando de energia, né? Porque existe um corpo que se toma quando existe você, a teoria e os dois acoplados, uma outra coisa que se forma. Essa outra coisa que se forma é que é o verdadeiro profissional. A pessoa que não tem um estudo e vai aprender a lidar com gente, vai ter problema. A pessoa que tem um estudo, mas não lidar com gente e resolve falar sobre isso, vai ter problema também, porque o 3, né? O 3 em tudo, né? O 3 no casamento, eu, você e nós, né? A empresa, eu, você e a empresa, né? O meu contato com o outro para ter uma transformação. Então, eu sou eu, você é você, nós dois nos relacionamos e o nosso relacionamento tem um corpo. É desrespeitoso, não é desrespeitoso, vai muito da criação que nós tivemos. Então a gente vai tendo uma percepção e vai crescendo no que machuca, no que não machuca. Eu gosto de machucar ele, sinto prazer em machucar ele. Eu não sinto prazer em machucá-lo, então eu vou ser uma pessoa mais respeitosa, né? Então isso são coisas que a gente vai vendo e vai percebendo. E a gente já percebeu também que muitas coisas tomam corpo por abusos e isso hoje é muito frequente, então se vê como normal, né? Se vê como normal, e isso favorece os problemas mentais, os problemas familiares e tudo mais. Bom, como eu ia falar da constelação, né, no sentido que eu vejo, né? Então eu questiono um pouco essa questão dela e eu entendo essa moça porque ela é jovem e ela é teórica e ela nem trabalha com lidar com as pessoas, ela só questiona a parte científica do holístico. Isso é interessante, é o que eu falei. A pessoa, para lidar, ela tem que ter o conhecimento teórico, sim, tem que ter, né? Tem muita gente aí que não tem e pisa na jaca, né? Bom, e realmente pisa. Mas o que eu quero falar da constelação é o seguinte, que eu não vi ela falando, né? Eu vi ela falando muito, ela falou bastante coisa interessante, mas existe um processo de gestação, de amadurecimento dessa técnica que eu falo, né? Eu gosto muito da constelação e eu acho que essa questão de honrar, né? De merecimento do ritual, né? Porque nossa cultura, o ser humano, ele necessita, né? Do ritual de passagem, do ritual de desligamento, né? Do ritual de mudança de vida, casamento, nascimento, né? Nós temos os rituais. E eu vi ela comentar, inclusive, que teve um caso, como a constelação ela é também um mecanismo utilizado, eu falo mecanismo porque é uma técnica, né? Utilizada também na área judiciária, né? No judiciário, até para conciliação, alguma coisa assim. E eu acho muito válido, porque as pessoas não têm uma noção do que é família, do que é respeito, do que é honrar, do que é a posição de pai e de mãe, onde é que eles podem ter falhado ou não. Então ela questiona e se indigna muito da pessoa que passou o abuso ter que pedir perdão para o abusador e como isso é humilhante, né? Então o processo de trabalho não caminha para esse olhar. E isso que é curador, né? Isso aqui é curador, né? Isso que é saudável. Então, eu entendo que aquilo é um problema, que ela falou que é um emaranhamento, né? Eu entendo que isso é um problema.
eu vejo esse problema, né? Então não tem como lamber a ferida sem ver o problema. Então existe um problema aqui, que eu não estou vendo, que esse problema está querendo me mostrar. Então vai se buscar na raiz, muitas coisas que a família desenvolve. Não podemos negar que existe situações cíclicas de acontecimentos trágicos em famílias. Por exemplo, se você for ver em todas as etapas, em todas as evoluções dessa família, a nível de idade, ou teve um suicídio, ou teve uma morte trágica, ou teve, né? Mas isso não tem nada a ver, gente, como isso não tem nada a ver, né? Se você olhar, tem famílias que só tem esse tipo de coisa, tem famílias que só tem mortes por um estilo, que pode ser até hereditário, por exemplo, circulação, né? Ou é derrame, ou é coração, ou é pressão alta, né? Tem tudo, ou seja, que pessoas sanguíneas são essas? Gente, o estudo é tão profundo, né? A gente tem estudos aí sobre leitura do corpo, o teu corpo fala, né? O teu corpo, por exemplo, eu sou extremamente sanguínea depois, principalmente, que eu comecei a ser mais eu, né? Então meu rosto, ele é avermelhado, ele fica vermelho, bem essa parte aqui, né, que é a parte hormonal, que é a parte que pega mesmo o fogo, e tem a ver com menopausa, e eu venho discutindo já isso, tem a ver tanto com a menopausa, como tem a ver com todos os hábitos errados que eu já fiz, como tem a ver comigo mesma. Eu sou uma pessoa sanguínea, minha família é uma pessoa sanguínea, minha família é sanguínea, né? As mortes que vem tendo nessa parte de circulação. E existem estudos sobre isso. Se você for ver a questão de terapeuta corporal, né, profundo, dos estudos teóricos feitos, muita gente falou balela nisso, mas hoje são muito considerados, mesmo pelas balelas que eles falaram, porque foi através dos erros que nós chegamos onde estamos, né? Então a gente não pode falar que o cara que fez a constelação, que ela falou várias vezes o nome dele, não errou, né? E não acertou, e que muitas pessoas não se utilizaram disso também para se dar bem, porque tem uma questão religiosa por trás, né? O cara é um religioso, agora será ele que estava lidando com gente? Teve essa percepção desse movimento. Por que a gente fala movimento? Porque a partir do momento que você se forma, você tem a teoria. Você precisa de gestação. Eu falo que um profissional que trabalha com gente, e trabalha com gente tentando fazer o que teoricamente aprendeu, não menos de 7 anos ele consegue encarnar esse arquétipo, encarnar e entender o que tem por trás do que o seu cliente fala, e perceber e acolher de verdade esse cliente, né? Você acolhe, você tenta olhar, você recolhe dados, mas você não tem a conexão, você não tem um rapport. Isso é uma coisa que você realmente vai expandir com o tempo, com a gestação, e não menos que 7 anos, até 7 anos você é extremamente mecânico, você pode ajudar muita gente assim, mas não é uma coisa tão conectiva com você, não faz parte ainda do seu ser, até a hora que você entra numa simbiose com esse processo. Então, de olhar a pessoa, você já tem uma intuição. Lógico que você tem todo um embasamento teórico, mas aquela intuição te ajuda muito, todo profissional sabe disso, né? E isso não é explicado em nenhum livro, isso é falado como talvez rapport, vínculo, né? E o rapport é muito complicado, porque se é uma pessoa que não tem teoria e ela faz um rapport com alguém, ela não sabe até onde ela pode ir, esse ser humano. E quando uma pessoa tem um rapport, ela tem um tipo de uma paixão, né? A gente sabe que tem inclusive as transferências, as contra-transferências, isso tem que ser trabalhado, porque se você estuda, você vai conseguir detectar quando isso está acontecendo e como isso é frágil, e como isso pode fazer mal para as pessoas. Então tem que ser com muito cuidado e com muito amor, né? Para lidar com uma contra-transferência, por exemplo, né? Porque a pessoa confunde, ela começa realmente a te pôr no papel de pessoa que ela precisa, né? Inclusive a te ver nos papéis mais cruciais da vida dela, como esposo, esposa, pais e mães, né? E aí você tem que saber não se aproveitar disso. Eu já vi profissionais que acho que não foram nessa aula e
acabaram casando com seus clientes, né? E não sacaram que não tem nada a ver com amor. E na vida, no dia a dia, também não tem nada a ver com amor, gente. Às vezes uma pessoa tá te admirando, isso não passa de admiração. E é por isso que os psicopatas e narcisistas se dão muito bem, porque eles são extremamente apaixonantes, né? Eles são envolventes, né? E isso é o rapport. Eles sabem fazer um bom rapport. Daí eles entram na nossa vida e te destroem, né? E essas pessoas muitas vezes já tiveram até o conhecimento teórico para estar usando isso com você. Então fique esperto, né? Como eu me relaciono com a vida? Eu me entrego quando alguém me conquista, né? Essa conquista, ela tá sendo gestada, por exemplo, mostrou a primeira cara, aí pronto, já sei quem é ele. Não, peraí, mostrou a primeira cara, eu gostei muito, eu vou começar a olhar os atos dessa pessoa, que ele devolve pra mim, se é um profissional, porque ele tem que te devolver. Se ele não é um profissional, se é uma pessoa que eu estou me relacionando, como ele reage com as outras pessoas? Isso é muito importante. Vai reagir com vocês? Vai agir, gente. Comportamento é comportamento. Eu sou o que eu sou com um e com o outro também. Então, existem os tais macacos voadores. Deixa ele fazer o mal para o outro enquanto ele estiver me dando presente. Mas enquanto ele está te dando presente, ele não está te cobrando. Uma hora ele vai te cobrar, meu filho. Vai te cobrar sim. E é uma venda pro diabo. Venda da alma pro diabo mesmo. E aí eu vou encerrar, né, porque tá ficando muito comprido, né, que a constelação tem essa questão, né, desse movimento, que a gente pode falar energia ou a gente pode falar intuição, que não é muito bem explicado, mas existe essa energia. E quem conseguiu partir um pouquinho para essa explicação, né, a ciência quântica, que acaba indo pro holístico, aí é um problema. Então, por isso que um profissional de verdade, ele tem que começar a detectar isso no seu próprio amadurecimento profissional, no seu próprio amadurecimento de se relacionar com as pessoas, né? Eu falo isso para todos os profissionais que acolhem gente, né? Você vê gente aí que não tem a mínima noção do que é inteligência emocional e quer lidar com gente, né? Quer dizer, como eles lidam com os próprios colegas de classe, eles acham que não vão lidar com o que vão atender. Por quê? Porque a questão dele é só ir lá, ver o problema e ser o expert da coisa, diagnosticar e mandar. Gente, e não é isso. Se não tiver o envolvimento, você põe gente em risco mesmo, né? Você vê muitos médicos aí que, ai meu Deus do céu, né? É de dar vergonha mesmo, vergonha. Bom, eu vou continuar falando sobre a questão do ritual da constelação no próximo vídeo, porque ele está bem extenso e eu acho que vou conseguir contribuir mais fazendo vídeos menores e mais interativos. Então, assim, se vocês querem saber mais alguma coisa, ou se vocês querem dividir comigo mais alguma coisa, ou a gente amadurecer mais alguma ideia, estou totalmente à disposição. Até o próximo vídeo.